Olá, estudantes da segunda série, eu sou a professora Ilana, aqui do Centro de Mídias. Nós estamos com o aprofundamento Matemática Conectada e a unidade curricular Educação Financeira em Conexão. Quem está comigo aqui é a professora Roberta. Olá, professora. Olá, hoje a gente vai continuar falando de atividade, Então não esqueça, hein? Falou da nossa aula de Matemática Conectada, esse aprofundamento é Educação Financeira em Conexão, o que você tem que separar mesmo? Folhas para anotação, lápis, borracha e caneta, e se quiser também pode separar o seu diário de bordo, porque hoje a gente vai fazer aquela última parte do quê? Do sobrevoo das atividades. Hoje a gente vai falar da atividade 5 que está faltando. É isso, Ilana? Atividade 5? Exatamente, a gente vai falar da atividade 5. Ah, tá. E qual é mesmo o nosso componente? O nosso componente é Educação Financeira em Conexão. Peguei ela na saia justa. E a nossa unidade curricular é Educação Financeira Sustentável. Os dois nomes são muito parecidos, né? Dentro dessa unidade curricular, nós temos 4 componentes, né, professora? Olha aí, já tá até na tela eles para você, olha lá. Quais são os 4 componentes? Os 4 componentes é Educação Financeira em Conexão, que é o nosso... São 4 aulas por semana, né? 4 aulas por semana, que está pintado em vermelho. Mas eles também vão ver Conexão Empreendedora, Fenômenos Físicos e Interpretação Gráfica, Interpretação de Gráficos e a influência da mídia. Na vida dos jovens. Na vida dos jovens, Ok, isso mesmo. Então são 4 componentes dentro dessa unidade curricular, do aprofundamento, e a gente vai explorar então a atividade 5, porque dentro do componente que a gente está falando, Educação Financeira em Conexão, tinham 5 atividades, e a gente não está na 5ª hoje, para poder na próxima aula começar as atividades para valer, certo, professora Ilana? Exatamente, na próxima aula a gente já vai começar as atividades, a introdução da atividade 1. Ah, vai começar já na atividade 1. Sim, já vai começar na atividade 1. Então tá mostrando lá pra vocês, ó, a gente tá na atividade integrada 5 ou somente atividade 5 e aí tem ali o objetivo. Mas vamos ver o objetivo dela mesmo? Qual é o objetivo principal da atividade 5, que é aquele fechamento, que é a última do semestre, que vai estar acabando o semestre deles, né? Eles estão acabando aí o primeiro semestre, já no finalzinho de junho, quase, maio e junho. Então qual é o objetivo dessa O objetivo dessa atividade é o estudo dos financiamentos, como funciona e os cálculos correspondentes para entender o que se paga do valor financiado ao longo de um período contratado. Ah, financiamento. Então, se eu for financiar um carro, se eu for financiar uma casa, como que funciona aquele pagamento das parcelas, aquela coisa chamada amortização de parcelas? Exatamente. Toda essa parte a gente vai falar nessa atividade 5? Exatamente. E pode ser também, professor, um financiamento que não fale de algo de um valor tão alto. Num carro, numa pode ser coisa menor. Um empréstimo. Um empréstimo que a gente pega ali no banco de um valor menor e que a gente paga em menos parcelas. Tá, então ele vai entender essa parte, como funciona essa parte de pegar dinheiro emprestado e ir pagando parcelinha por parcelinha ou até adiantando as parcelas. Exatamente, isso chama-se financiamento. Ok, então vamos lá, o que vai ter aí? Semana 1, aqui tá separado, Semana 1, a introdução, são quantas aulas? 4 aulas. E agora voltou o desenvolvimento ter 2 semanas, né? Porque no último não era assim, né? No último eram 8, né? Então o desenvolvimento tem 4 e o desenvolvimento tem 2 semanas de 4, é isso? 2 semanas de 4, a semana 2 e a semana 3, com 4 aulas. E a sistematização no total de 4 aulas também. 4 aulas, num total de 16 ao todo. Então, assim, normalmente a introdução, desenvolvimento e sistematização, 1, 2 semanas, mais uma, e pode oscilar aí. É isso, né? É isso. Tá bom. Então, vamos começar. Semana 1, introdução, são 4 aulas. A gente tem um objetivo principal nessa primeira semana. Professora Ilana, qual é o objetivo principal da primeira semana? Lembrando que a gente está pensando em financiamento, né? Tá, qual é? Nós vamos pesquisar e identificar alguns sistemas de financiamento e sistemas de amortização. Muitos de vocês acho que nunca ouviram falar essa palavra amortização, é nova para eles, né, professora? Sim, então, falou em financiamento, eu já sei que tem a ver de pegar dinheiro emprestado do banco para fazer alguma coisa, comprar alguma coisa, pagar alguma coisa, mas estou pegando dinheiro emprestado para pagar parcelado, e a amortização é quando eu vou entregar lá o dinheiro antes, que eu vou pagar antes, eu vou antecipar a parcela? Exatamente. Estou adiantando já? Já está né? adiantando, mas é isso mesmo. Desculpem, tá bom, adiantei, mas deixa para ele começar a entender o assunto. Então aí ele vai começar a pesquisar e identificar os tipos que tem de Sim, sistema. é isso mesmo. Tá bom. Então vamos para a introdução. Estudo de caso, o que é isso? A introdução é um spoiler do que a gente pode pegar emprestado e como a gente pode pagar.
Então eu quis apresentar isso só para eles terem noção, porque as próximas atividades, eles vão também ter que fazer um estudo de caso. Então vamos lá, ó. O estudo de caso. Uma pessoa financia 200 mil com um prazo de 30 anos. Há uma taxa de juros de 10% AA. Será que eles já ouviram falar o que é AA, professora? AA? Eu acho que não. O que é AA? AA é ao ano. 10%. Ao ano. Ao ano. Ah, tá. 10% ao ano. Essa é a taxa que eles vão pagar de juros. Exatamente. Pela tabela SAC, que é um sistema de amortização constante. Ah, quando falou lá que eles vão pesquisar esse tipo de coisa, esse tipo de sistema. Exato, eles vão pesquisar esse tipo de sistema. Qual será o valor da amortização? E aí eles também vão pesquisar. Então, deixa eu só entender, deixa eu só entender. Então aí tá pondo um estudo de caso é quando a gente vai ver uma situação e vai se imaginar nela para tentar entender o que acontece, certo? Exatamente. É tá. Então a gente tem um caso aí de uma pessoa que vai pegar dinheiro emprestado do banco, 200 mil, é isso? 200 mil, o que se dá para... Uma casa, né? Uma casa. Uma casa. Tá. Por 30 anos, quer dizer que a pessoa vai ficar pagando esses 200 mil que ela pegou emprestado por 30 anos, mas ela não vai pagar 200 mil, né? Óbvio que não vai pegar os 200 mil, dividir em 30 anos, né? 30 vezes 12 meses. Não é assim que faz o cálculo, não é assim que faz o cálculo. Vai ter uns juros aí em cima, certo? Que é essa taxa que ele falou de 10% ao ano. Ao ano. Se a gente vai pagar em 30 anos, esses 10% no decorrer desses 30 anos. Exatamente. Então é óbvio que ele não vai pagar 200 mil. Ele vai pagar muito mais. Muito mais que 200 mil. E aí um dos tipos de sistema é esse sistema de amortização constante. Exatamente. E aí ele vai calcular o valor da amortização. A amortização é, em vez de ele pagar lá aos 30 anos, pode ser que daqui uns 10 anos ele fale assim, agora eu tenho um dinheiro guardado aí e eu vou antecipar as parcelas e vou pagar antes da minha dívida. É isso, ele e vai aí vou fazer um cálculo. Exatamente, ele vai fazer o cálculo de como vai pagar. E quanto vai ficar essas parcelas? Se vai diminuir um pouquinho o valor. Claro, não vai dar os 200 mil, mas com certeza se ele antecipar, ele vai pagar um pouco menos do que se ele pagar até o total dos 30 anos, não é? Sim, nessa atividade nós vamos fazer um simulador. Então a gente vai colocar alguns valores e vocês vão simular. Então a gente vai apresentar um simulador para esta atividade da introdução. Então eles vão pegar um simulador e vão colocar, eu vou financiar 200 mil, a taxa é essa, o prazo é esse e eu vou... E amortizar quantos? É isso, sim. O simulador é legal, porque aí dá para visualizar bem como que é feito o cálculo. Exato. Tá bom. Então, continuando. Já fizemos essa primeira parte, que era o estudo do caso, certo? Exatamente. Agora tudo isso aqui vai durar a introdução, né? Todo esse estudo do caso. E o simulador é tudo introdução. Tá. Aí a gente vai para o desenvolvimento, a primeira semana do desenvolvimento, que a gente tem aí no total de 4 aulas, semana 2. Qual que é o objetivo ou o que a gente vai fazer? A semana 2 a gente vai propor uma pesquisa sobre o sistema de financiamento para pagamento de prestação a longo prazo. Tanto do sistema de amortização constante, que é a tabela SAC, ou a tabela Price, também, que nós trabalhamos com essas duas tabelas. Quando vocês forem fazer a busca da pesquisa, lembrando sempre nos sites confiáveis, né, professora? Quando falou em pesquisa, falou em curadoria, comigo. Falou curadoria, fontes confiáveis. Você vai pedir a opinião de alguém? Não. Você vai ler coisa certa, aquela informação verdadeira, que você sabe que não é fake news. Então não vai querer pegar, fulano disse, eu vi um vídeo. Não, você vai direto na coisa certa, né? Isso, com uma referência, né? Com uma referência boa, pode ser de universidade ou pode ser de empresas que a gente conhece que são confiáveis, né? Tá. Então a pesquisa deles é sobre a tabela SAC, a tabela Price, mas pensando, né, no SAC e no Price, mas pensando nessa parte de financiamento e do pagamento das prestações a longo prazo. É isso mesmo. A parte do pagamento das prestações. Sim, é isso. Tá bom. Então vai fazer a pesquisa. Vai fazer a pesquisa. E aí, o que ele vai fazer? Aqui voltou a introdução. Acho que ainda é na introdução aquela parte, né? A gente ainda está na introdução. Não tem problema, estamos na introdução ainda. Essa é a oportunidade para relacionar as funções utilizadas na planilha eletrônica com os conhecimentos que temos sobre função afim e exponencial. E explicar que a tabela SAC corresponde a um sistema de amortização. Eu acho que não, professor, eu acho que está escrito, aí tem que ser semana 2, desenvolvimento. Tá bom, então a gente continua na semana 2, desenvolvimento. Semana 2, então a gente está explorando ainda a tabela SAC. O que a gente vai fazer neste momento? A gente vai comparar a parte de matemática. Função exponencial. Nós vamos planilhar, nós vamos colocar numa planilha e nós vamos fazer gráficos de função afim e função exponencial. Sobre juros simples e juros compostos. Exatamente. Será que eles lembram o que é uma função afim, professora? Não sei. A gente explorou isso. Eu explorei isso ano passado, hein?
Qual é o modelinho, né? Como ele é representado no plano ali? Uma reta. Exatamente. A função afim é uma reta. Já a função exponencial é uma curva, é aquela curva. É uma curva. E aí vocês vão saber a diferença, né? Do juros. Então, através da planilha, vai fazer gráfico, vai observar e vai ver a diferença e vai pensar em toda essa coisa de prestação. Exatamente. Tá bom. Tá bom? Continuando, então, continuamos na semana 2. Exatamente. O que vai acontecer, então, em seguida? E aí a gente vai escolher um sistema para investigar um caso fictício. Por isso que eu mostrei um estudo de caso no começo. Porque eles vão ter que fazer o que é um caso fictício? Eles vão ter que tirar da cabeça, né? Eles vão ter que criar uma situação. Construir uma situação. Eu vou comprar não sei o quê. Eu vou financiar uma casa de praia, ou eu vou financiar uma casa para minha mãe. Eles que vão ter ou vão financiar um carro, mas é um valor alto, né? Pensando num prazo. Exatamente. E aí vão ver qual é a porcentagem que eles vão usar, a taxa que eles vão usar, é isso? Exatamente. E o valor. A gente tem que saber o montante que a gente quer gastar, quanto a gente vai gastar. E aí a gente vai ver as parcelas, se é em 30 anos, se é em 10 anos. Quantos anos você vai ter daqui 30 anos que você vai estar pagando ainda isso? Então, tudo é o planejamento. Como vem me perguntar daqui a 30 anos quantos anos eu vou ter. Não, pelo amor de Deus. E aí, quantos anos? Não adianta. Eles sabem que eu quarentei na quarentena, eles viram eu quarentando ao vivo, teve até bolinho. Então, não tem jeito, eles sabem. Então, daqui 30 anos a professora vai ter 70. Tantos anos e ela vai estar ainda pagando, né? Esse imóvel, esse investimento que ela fez. Então, no caso de vocês vão escolher um sistema para investigar e construir um caso fictício. Deixa eu só ler aqui. Senão vamos escolher um dos sistemas para investigar e construir um caso fictício de financiamento com valor total. Prazo de pagamento, valores de amortização, juros, quanto deve pagar para quitar o financiamento. Se eu quiser quitar na metade, se eu quiser quitar em 15 anos, né? Eu fiz em 30 e quero quitar em 15. Eles vão calcular tudo isso. Eles vão ter que construir, elaborar esse problema e depois eles vão ter que calcular. Não é só construir e elaborar o problema. Então, primeiro eu vou pensar numa situação, eu quero gastar isso, eu vou pagar até sei lá que ano da minha vida e tal. Pensar em toda essa parte. E aí depois eu vou ver, mas e se eu pagar na metade, se eu não pagar? É isso. E aí a gente vai vendo as situações e sabendo o caminho que a gente vai traçar. Eu tenho dinheiro. O objetivo é ele perceber, né? O quanto ele paga no final, o quanto ele paga se ele antecipar. É isso, não é? O objetivo é perceber mesmo se você vai ter um desconto, se você não vai, se vale a pena ou não vale. Porque a gente está pensando no projeto de vida dele. Às vezes o projeto de vida dele é mais simples, mas às vezes o projeto de vida dele é bem evoluído. É amplo. E ele precisa de um dinheiro para financiar. Então ele tem que saber como funciona. Exatamente. Por isso que tem essa coisa de criar um caso fictício. É isso, sim. Tá bom. Então, continuando. O que ele vai continuar fazendo na semana 2? Eu acho que, continuando. Organizar a apresentação das pesquisas de cada grupo e propor uma pauta de observação para que um grupo seja avaliado pelos demais, para que possam se sair melhor em uma próxima apresentação. Tá, então peraí, eu entendi, acho que eu até lembrei dessa parte. Então eles vão fazer a pesquisa, vão propor esse caso fictício, vão ter todas aquelas informações e aí cada grupo da sala vai apresentar para a sala toda. Exatamente, por que isso? Para ser avaliado. E também você vai ter um momento que ele vai avaliar o outro grupo. Exato, e se você escuta... Você aprende. Você aprende, então se você avalia... o colega, você está aprendendo também. Então ele vai ter aquele papel de avaliador e aquele papel de ser avaliado, para ele se sentir nas duas posições. Exatamente, é como se ele fosse o professor e estivesse avaliando os colegas, né, como professor, e os outros colegas também vão estar avaliando ele. E aí tem umas perguntinhas aí, né, o que ele vai ter para fazer durante essa avaliação, quando ele estiver avaliando o colega dele apresentando lá. Exatamente. O que ele vai avaliar? Exatamente. O conteúdo apresentado foi compreendido porque... Ele conseguiu entender o que o grupo falou? Porque muitas vezes a gente explica e muitas vezes não dá para entender, né? Então, o conteúdo compreendido. Se a apresentação foi clara e objetiva, por quê? Então, clara e objetiva é se deu para entender cada etapa, cada partezinha, então, se a pessoa foi clara na hora de falar, não é isso? Exatamente. Lembrando que a gente está falando do estudo de caso fictício que a gente inventou ali. Uma casa de praia, a gente está simulando, né, uma casa própria para nossa mãe, então... E aí, se a apresentação foi clara e objetiva, por quê? E o que eu aprendi algo novo com esse grupo?
E o que foi de novo? Tá, então eu aprendi algo novo. Então, vai que ele falou alguma coisa, ele fez algum financiamento diferente e eu percebi certas coisas que eu não tinha percebido. É isso, né? É isso. Por exemplo, a taxa dele pode ser maior ou menor, mas se ele pagar na metade do tempo, como que ele vai... Às vezes ele vai pagar menos, o outro fez uma taxa maior, mas o prazo era menor. Ele Sim. vai fazer essas comparações, né? Exatamente. E qual é a última aí? Lembrando sempre nas fontes confiáveis, viu, professora? Sim. Eles vão ter que pegar tudo isso, né, através da tabela Price e da tabela SAC, porém, eles têm que pegar em fontes confiáveis. E o último, caso O caso apresentado. foi bem explicado, e a gente pode até citar os casos bem apresentados, né? Olha, o grupo tal apresentou muito bem, o grupo tal apresentou muito bem, então a gente pode citar, então é como se a gente... Mas eu vou fazer uma observação, tem que tomar um cuidado, tá? Porque às vezes a pessoa tem alguma coisa pessoal com outra, né? Fala, eu não gosto daquele fulano lá. Aí ele vai apresentar o trabalho, eu já vou ficar com aquela cara do tipo, ele tá apresentando o trabalho, eu não gosto dele, eu vou detonar ele. Tem que tomar cuidado com o pessoal. Então, essa coisa de você ser avaliado e você avaliar, vai ser importante para você perceber que você tem que ter um olhar de avaliador sem pensar quem tá lá. Ignorando o que você tem de pessoal com a pessoa. Pessoal com a pessoa foi ótimo, mas aquele problema pessoal, ignorando. Então, não pensa que aquela pessoa fez aquilo para você. Não, você vai olhar para a pessoa e falar, estou vendo a apresentação dela e eu quero entender a apresentação dela. Ela foi clara? Então, não pode levar para o lado pessoal, né? Não pode, se eu gosto ou não do colega. Não dá para fazer isso. Isso o professor tem que deixar claro, tem que ser bem claro. Por quê? Porque senão, às vezes, você vai receber uma crítica da sua apresentação de alguém que... não gosta de você. E aí ela vai acabar criticando, mas não é verdade. Então tem que tomar esse cuidado quando você está fazendo o papel de avaliador, de não levar nada para o lado pessoal. E sim encarar aquilo como uma coisa profissional. Exato. Isso acontece quando a gente é professor, né? Às vezes a gente pode ter algum aluno que deu algum problema com a gente em sala, mas na hora que a gente vai avaliar, na hora que a gente vai corrigir uma prova, a gente nem olha o nome de quem está corrigindo a prova. A gente corrige aquele monte de prova junto e depois que a gente vê as notas na hora de passar. Porque se a gente ficar olhando o nome da pessoa, às vezes eu falo, não, aquele menino sacaneou demais comigo. Eu vou olhar, vou corrigir do fulano. Não pode corrigir desse jeito, né, Ilana? Não dá para corrigir desse jeito. Tem que ser imparcial. Imparcial. E a gente espera que vocês também façam direitinho aí, né? Vocês sejam imparcial. E exatamente se ele apresentou bem, ou se vocês entenderam o que o colega apresentou, se isso vale ou não a sua nota boa. Para você tirar isso como lição de vida, porque se você estiver trabalhando, né, na área de profissional, você pode ou não gostar das pessoas, mas você vai ter que aprender a lidar com, né, conviver com as pessoas. Então, no fato de avaliar, você tem que saber, na hora que você está sendo o avaliador, você tem que ter esse olhar, assim, sem pro lado pessoal. E quando você está sendo avaliado, torcer para que as pessoas façam o mesmo, né? Exatamente. Por isso que o professor, ele vai deixar claro isso nessa atividade. Tá bom. Vamos continuar? Vamos continuar. Então, agora a gente vai para a próxima semana. Semana 3, Semana 3, vamos lá, desenvolvimento. O objetivo é que vocês voltem à tabela que preencheram na atividade 1 e revejam o valor que estimaram para a concretização do seu projeto de vida. Ah, na atividade 1 eles colocaram na tabela tudo que eles precisavam. Exatamente. De gastar e ter e tal, para chegar no projeto de vida. Exatamente. E agora que ele passou por todo esse percurso, que viu todas essas coisas, informações variadas, desde taxa fixa, variável, tudo aquilo. Exato. Ele vai ter que olhar lá para aquela... e perceber algumas coisas, né? Lembrando que a atividade 1, professora, o que a gente falou? A gente falou sobre necessidade, desejo, como que eu compro por impulso, o que é gastar para mim. Então, nessa atividade, a gente explorou bastante isso. Então, quando a gente criou, né, quando a gente construiu essa tabela, a gente construiu em cima de todos esses... E a gente ainda não tinha noção de muitas outras coisas. Não tinha noção de que tinha que pesquisar, que é importante pesquisar, planejar. A gente não tinha noção de índices, de nada daquilo que a gente viu no decorrer, não, né? A gente estava cru, né? A gente tinha acabado de começar nosso curso, Matemática Conectada, e aí a gente vai... No decorrer desses meses, a gente aprendeu algumas coisas que a gente vai abrir agora. Tá bom. Tá bom. E aí, como que vai ser, então, essa semana 3 de desenvolvimento? Essas 4 aulas da semana 3? Então, nós vamos estudar a forma de como podemos obter o valor para a realização do nosso projeto de vida. Poupar e investir de acordo com o nosso orçamento mensal. Considerar empréstimos familiares ou financiamentos bancários. Então, peraí. Agora que eu já conheço tudo isso, que eu já sei o que é financiamento, que eu já conheço tudo. Agora eu estou mais preparado para pensar no quanto eu preciso e de que forma eu vou conseguir esse dinheiro para realizar meu projeto de vida. É isso? É isso. De que forma você vai realizar seu projeto de vida.
Poupando, investindo? Com base em tudo que a gente estudou, né? Se é investindo, se é guardando dinheiro embaixo do colchão, como que a Se gente é pedindo emprestado para alguém da família. Se é pedindo emprestado. Se é pro banco. Exatamente. Como que a gente vai construir isso? Tá, só tomar o cuidado, né? Pegou emprestado da família, devolve com um dinheirinho a mais, né? Tem que ter um pouquinho, brinde, né? Pois é, ou dar um presentinho, dependendo da pessoa. Tem que dar. Então tá bom, continuando. Como que vai ser então essa semana de desenvolvimento 3? Então, na semana do desenvolvimento 3, nós vamos refazer a leitura de uma carta. E a carta que eu adoro, é aquela carta que eles escreveram lá no começo da atividade 1, no que eles se vêm fazendo daqui 5, 10, 15, 20 anos. Agora chegou o momento de abrir a carta. Exatamente, eles vão abrir a carta e vão se questionar. O que eles podem se perguntar, professora? Eu não sei, ele pode perguntar se ele mudaria alguma coisa, porque quando ele escreveu essa carta, ele estava lá no começo, ele não sabia quase nada de educação financeira. Agora, ele passou por tudo isso, por todas essas etapas, pode ser que abriu, assim, a cabeça dele, assim, tipo... E aí ele vai ler aquela carta e falando, nossa, como eu estava pensando pequeno, como eu posso pensar muito maior agora? Isso, não é? Exatamente, é isso. Então, vamos ver os questionamentos que vocês podem fazer quando estiver abrindo a carta e se mudou alguma coisa ou não, né? Vamos ver. Como foi fazer a leitura da carta? Como você se sentiu, né, com essa leitura? Após esse percurso, o que você mudaria? Então, nós começamos o curso agora, né? Que mês que a gente está em fevereiro. E aí, no final dele, o que você mudaria? Depois de conhecer tudo isso, né? Sobre mudaria educação financeira. Teria outras opções? Pensou em outra coisa para o seu projeto de vida? Ou dentro desse projeto de vida, pensou numa forma diferente de chegar nele, né? De alcançar ele, concretizar ele? E qual é a última pergunta? Olhando para o seu projeto de vida, você tem algo para complementar ou se você apagaria esse e faria outro de novo? Porque no decorrer de 6 meses, ele pode ter percebido muitas coisas e decidido, olha, não é esse mesmo que eu quero, mas um pouquinho diferente ali no finalzinho. Ou, não é nada disso, eu vi coisas novas e eu tenho outra visão agora, eu quero outra coisa. Então, é o momento dele olhar com carinho para essa carta e perceber as mudanças, que ele pode também não ter mudança, tá? Mas perceber as mudanças que ele pode realizar. É isso, né? É isso. Tá bom. Então, vamos continuar. O que ele vai fazer então? Para continuar. Vai e voltar aí, para a carta, ele né? Ele vai escrever a carta acrescentando o investimento financeiro para a realização do projeto de vida dentro do prazo que estipulou, né? Então agora, já que ele viu o que ele quer, ou se ele reformulou ou não, ele vai anotar lá também o prazo e qual tipo de investimento ele vai fazer. Exatamente. Se é aquele investimento com um banco, se é um investimento com familiar, ou se ele vai fazer... Ele vai anotar o que ele vai fazer. Para guardar o dinheiro dele. Tá. O que ele vai fazer para guardar isso, tá bom? Ok. E aí, a gente tem um de olho na integração. Que é o de olho na integração já é a segunda vez que aparece aqui nesse... decorrer, né? Então, a primeira foi o diário de bordo, que a gente teve outros componentes usando essa integração. E agora, na última atividade, na atividade 5, também temos integração com outro do mesmo componente, professora. E o que ele vai fazer? Vamos lá, então, essa carta deve ser levada para a atividade final do componente 2. O componente 2 é aquele pintadinho de preto ou cinza. Conexão empreendedora? Conexão empreendedora. Quando a gente apresenta o quadro lá no início, professora, tem 4 cores. É a segunda conexão empreendedora. Tá. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Ele vai pegar a carta que ele fez aqui no nosso componente e vai trabalhar com o professor do outro componente. Por isso que é de olho na integração dos componentes? É isso, professora. Dentro do nosso componente, nós vamos levar a carta para o componente 2, conexão empreendedora. Tá. E o que ele vai fazer com essa carta lá? Aí ele vai, então, no componente 2, a conexão empreendedora, para compor um conjunto de produções que cada estudante leva desta unidade curricular. Então, a unidade curricular é a educação financeira sustentável, certo? Que engloba todos os componentes. A unidade é essa. Tá Bom? E essas produções? E essas produções, incluindo a segunda versão da carta, lembrando... As duas, né? Da carta compõe um presente do jovem para ele mesmo, sendo que ele define a data e a forma como pretende rever e ler todo esse material. Então eu posso dar de presente para eu ler daqui a 1 ano? Pode. Você guarda bem e daqui a 1 ano você lê. Daqui uns 2 anos? Daqui uns 5 anos?
para ver o quanto eu evoluí, o que eu mudei, se meu projeto de vida mudou, se eu alcancei alguma coisa. Exato. Ele pode fazer isso, então? Pode, e a gente estava até comentando que a gente até queria escrever uma dessa, né, professora? Para ver daqui uns 5 anos onde eu vou estar. No momento estou no centro de mídias, e daqui 5 anos o que eu vou estar fazendo? E aí eu vou ler a carta e falar, olha, eu almejava, será que eu alcancei? Não era? Exatamente. O que eu vou estar fazendo daqui 5 anos? Tá, então ele pegou essa carta lá no começo, escreveu, chegou aqui no final, leu a carta de novo e reescreveu ela e levou. Pegou para ir para o outro componente. Pegou para ir para o Conexão Empreendedora. Tá bom, legal. E para usar como presente para ele mesmo. Exatamente, para usar como presente para ele mesmo. Muito bom. Agora tá faltando o quê? A última parte, sistematização. As 4 últimas aulas da atividade 5. O que a gente vai fazer aí? Nós vamos retomar e analisar o podcast produzido na atividade 3. Ah, eu lembro do podcast. Você lembra? Lembro que tinha um podcast. Que a gente falava o que era juros e o que era taxa nesse podcast. A gente tinha que saber a diferença de taxa e juros. Eles vão retomar e analisar. Exatamente. E verificar se complementariam as informações para que as pessoas possam compreender como utilizar a melhor forma do cartão de crédito. Ah, porque o podcast era bem focado no cartão de crédito, né? Exatamente. Pensando ele vai no gasto do cartão de crédito. Na taxa e nos juros do cartão. O professor vai explicar isso. Então pode ser que ele olhe para aquele podcast e fale, não, eu olho, eu faço um melhor, eu consigo colocar mais informações, já que eu passei por todas as etapas, e ele pode gravar um novo podcast se ele quiser. Exatamente, é isso daí. Tá bom, ok. E aí, para finalizar, olha lá. Vamos lá. A gente vai nos desafiar a alterar o que for necessário, de modo que essa produção ensine outras pessoas, ou alguém da nossa casa, né? Então, e até mesmo a comunidade em geral sobre o uso dos recursos financeiros. Essa será a contribuição de vocês, estudantes, para a resolução de problemas frequentes e a inadimplência das famílias. Ah, tá. Então, quem sabe, você, aluno, descobrindo tudo isso, você não consegue ajudar algum parente seu que tem problema, por exemplo, com cartão de crédito. Exatamente. Que não entende essa coisa de pagamento mínimo e pagamento total, não entende que os juros vão vir sobre juros e que para ele vai ficando pior. Se ele tem dificuldade, você tá sabendo mais coisa, você pode ir lá e dar uma auxiliada, não é isso? Exatamente. Se seu parente ou se alguém da sua família ou alguém que você conhece tem uma dívida, você vai ajudar eles, né, professora? Você já vai estar sabendo bastante coisa, você pode dar uma dica e explorar e falar, olha, é nessa área que você tem que estudar, ou essa parte aí que você tem que tentar ver, descobrir, para poder resolver, né, pagar sua dívida. Você já tem um pouco mais de conhecimento e já pode, né, tentar ajudar algum amigo ou algum parente, né? Exatamente. Esse é o objetivo aí da semana 4. Da sistematização. Agora a gente vai para aquele momento final, que é registrar tudo isso no diário de bordo. Exatamente. Tá, só que eles vão registrar através de perguntas de novo, certo? Através de perguntas de novo. Peguem o diário de bordo, por favor, e vamos ver o que você aprendeu nesta atividade 5. Lembrando que a gente está falando aqui da retomada de todas as atividades. A aula de hoje foi só da atividade 5, mas a gente fez aquele sobrevoo de todas elas lá desde a primeira aula, né? A gente falou primeiro no que era o aprofundamento e depois veio vindo em cada atividade. Qual é a primeira pergunta que ele vai registrar no diário de bordo dele para ele responder? Vamos lá. Qual a diferença de financiamento e empréstimo? Qual a diferença? A gente falou bastante, né, de financiamento e empréstimo. Exatamente. Qual a diferença? E qual é a segunda pergunta? O que é amortização, né? O que é amortizar uma dívida, né? Tá. Também falamos de amortização. Eu acho que a gente falou de bastante coisa nessas atividades. Vamos só dar uma retomada em tudo que a gente falou desde a primeira atividade, só para eles saberem que eles vão começar a atividade 1 na próxima aula. Exatamente. O que vai ser mesmo a atividade 1? A atividade 1, ele vai falar sobre o necessidade e desejo, a compra por impulso. Nós vamos fazer uma tabela, né, do que a gente deseja. Tá. Na atividade 2, é aquela parte de pesquisar e planejar. É a curadoria, né? Eles têm que pesquisar e planejar e procurar em sites confiáveis. E perceber, né, o quanto é importante fazer uma pesquisa para sair comprando alguma coisa, né? Que não, de cara não sai comprando, né? De cara não sai comprando, vamos pesquisar para a gente comprar o melhor preço e o melhor produto. Tá. Né? Atividade 3, você lembra da atividade 3? A atividade 3 a gente falou de despesas fixas e despesas variáveis. A gente falou também de cartão de crédito e boleto bancário. Ah, eu lembro bem dessa. Porque aí tinha que passar o que é fixo, o que é variável. Aí eu lembro bem dessa. Exatamente. Nós falamos também do podcast, que a gente falou de taxa e de juros. Isso. E aí depois na atividade 4, o que a gente tinha? Na atividade 4, eu não lembro, Olha, professora. era dos índices, do IPCA. Exatamente, e IPC. era da inflação. Né? E nessa última atividade, a gente falou sobre o quê?
A gente falou sobre financiamento, empréstimo, amortização, tabela price, tabela saque. Então, chegou o momento de começar para valer o nosso aprofundamento Educação Financeira em Conexão. Do aprofundamento, não, esse é o componente, né? Do aprofundamento Matemática Conectada. Preparados? Professora Ilana, bem-vinda ao Centro de Mídias. Muito obrigada, professora. Espero que a gente possa aí ter um semestre produtivo. E a gente se vê numa próxima aula, pessoal. Façam todas as anotações no diário de bordo, tá bom? Tchau, gente.